Sobre essa situação de Israel após os ataques, nós vamos conversar agora aqui no CNN Newsroom com Ilan Eizikovich, que é um guia turístico em Holon, a cidade que fica ao sul de Tel Aviv. Ilan, obrigado por conversar com a gente. Nos conte como que você está aí, qual é a situação neste momento, porque sabemos que a última noite deve ter sido difícil para poder descansar. Olá, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom dia a todos. Nesse momento está tranquilo. A gente teve a última sirene às 5 da manhã aqui de Israel, 11 da noite no Brasil. A partir de então, não houve nenhuma outra recomendação por parte do governo para que a gente se abrigasse, mas realmente foram várias levas de foguetes iranianos, alguns caíram aqui na redondeza. Eu moro na Grande Tel Aviv. Então, teve um foguete que caiu na cidade de Rishon LeZion, que fica um pouquinho mais ao sul, e outro em Ramat Gan, que é um pouquinho mais ao norte. E mesmo dentro do bunker, do subsolo do prédio, a gente conseguiu ouvir o chão, o barulho da explosão, sentir um pouco o prédio tremer, mas mantendo sempre as recomendações do governo, a gente sabia que estava em segurança. Ilan, conta pra gente também, você ficou num bunker, tem uma estrutura na sua casa, como que funciona? O meu prédio é um pouco mais antigo, então é um bunker compartilhado entre todos os moradores e ele fica no subsolo. Eu não entendo muito de engenharia, mas a gente vê que ele realmente é uma estrutura mais reforçada, com concreto, algo mais estruturado para proteção. Tem inclusive rotas de saída para caso o prédio colapse, portas corta-fogo. Tem toda uma estrutura já montada que, via de regra, é a mesma para a maioria dos prédios construídos nessa época, com um pouco mais de 40 anos. E prédios mais novos, que não é o meu caso, tem um quarto específico para proteção, que aí os moradores se abrigam nele, e foi inclusive muito utilizado no dia 7 de outubro, no conflito contra o Hamas, para se proteger. Passa a palavra para o editor de internacional da CNN, Diego Pavão. Obrigado pela participação aqui na CNN. Você trabalha com turismo aí em Israel. Eu queria saber, desde aqueles ataques terríveis lá de 7 de outubro, como esse turismo tem se comportado? Essa aqui é uma fonte de renda importante para Israel, claro, a gente está falando de lugares muito importantes para as três grandes religiões monoteístas do mundo. Como esse turismo se comportou durante esses anos e agora, claro, com essa tensão toda que a gente vê com o Irã? Exatamente, Diego. O turismo é uma das principais indústrias aqui de Israel. A partir do dia 7 de outubro ela caiu. Eu posso dizer que eu sou um felizardo entre os guias, porque eu não parei de trabalhar totalmente, foram poucos meses sem trabalho, porque o brasileiro, em maneira geral, ele tem uma paixão, uma admiração muito grande por Israel. E diga-se de passagem, eu acho que o Brasil, em alguns locais, é até mais perigoso que Israel em guerra. E então eles vinham para cá, continuavam vindo por vias terrestres, por mais que muitos voos fossem cancelados, eles entravam pelo Egito, pela Jordânia. Então eu pude fazer várias guiadas ao longo desse quase 2 anos de guerra. Claro que entre indas e vindas, quando o ataque aumentava, caía o número de grupos, mas, por exemplo, anteontem eu havia terminado um grupo, deixado eles na fronteira com o Egito, cheguei em casa e começou os ataques na madrugada. Então é algo um tanto quanto triste para a indústria do turismo depois de ser afetada pelo corona. Porém, ao mesmo tempo, eu acredito que, pelo que acompanho no mercado de turismo aqui de Israel, o brasileiro é o principal, se não um dos principais povos que vêm para Israel mesmo em guerra. Brasileiros e indonésios, a gente conversa muito aqui entre os funcionários, entre os trabalhadores da indústria do turismo, são 2 povos que praticamente não pararam de vir durante a guerra, por mais assustador que possa parecer, mas não seja. Há uma visão muito deturpada do quanto é a guerra aqui em Israel. A gente tem orientações muito claras e quando está fazendo turismo também a gente passa para os nossos turistas como proceder. Então, até ontem, teve mais gente já que morreu por ataque de tubarão do que por míssil nesse ano. Então, assim, é um país tranquilo para se visitar, mesmo em guerra, digamos assim. Américo Martins. Ilan, muito obrigado aí pela entrevista. A gente sabe que Israel é um país que tem que se preparar para esse tipo de contingência justamente por conta da vizinhança, uma vizinhança muito hostil. E vocês, nos últimos meses, já passaram por várias situações parecidas, né? Ameaças do Hamas, ameaças do Hezbollah.
Como é essa situação neste momento? Existe uma preocupação maior devido ao poderio militar mais avançado do Irã ou é muito parecido com as outras situações de emergência que vocês tiveram que viver? Uma coisa que é importante ressaltar é que a gente está a milhares de quilômetros do Irã. Então, contra o Hamas e o Hezbollah, sempre havia o receio da invasão terrestre, como houve no dia 7 de outubro. Contra o Irã, a gente sabe que a principal ameaça são os foguetes que eles podem lançar para cá, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem todo um sistema de defesa antiaéreo em Israel e nos países da vizinhança também. A gente leu no noticiário que a Jordânia, inclusive, ajudou a bater alguns dos drones, Estados Unidos também, então a gente se sente relativamente protegido. Vale também ressaltar que em outubro, quando o Irã fez o ataque, no ano passado, foram 2 levas de 200 foguetes que eles mandaram. Hoje à noite, a princípio, o total deu 200. Então, é metade da força que eles colocaram sobre nós. Então, a gente pode entender que eles estão guardando o seu arsenal para continuar essa guerra, ou que os ataques que Israel fez desde o início da guerra no Irã, né, que houve também logo depois desse de outubro, realmente causaram algum tipo de prejuízo aos estoques militares do Irã, inclusive aquele incêndio que houve no porto com combustível e tudo mais. Então, tem essa dúvida se eles estão guardando ou eles estão simplesmente sem muita munição, mas de alguma forma a gente sente tranquilidade comparado ao resto das outras guerras, principalmente pelo fato de que, como o míssil do Irã ele demora um tempo para chegar aqui em Israel, 10 minutos antes do foguete chegar aqui em Israel, a gente recebe uma notificação no telefone celular, muito similar ao que aconteceu no Rio de Janeiro há alguns meses, no dia de uma enchente. O telefone de todo mundo toca, independente se está com sinal, se está sem sinal, se está com som, sem som, avisando que é para ir para o local seguro, e quando a ameaça já passou, a gente recebe uma notificação informando para sair. Dessa forma, a gente fica bem tranquilo. Ilan, dá para dizer então que dentro de todo esse tempo de conflito que Israel vem passando, desde 2023, agora com esses ataques sendo recebidos por meio de mísseis, como que vocês têm enfrentado esses dias? Existem momentos de tensão? É uma situação que já está um pouco mais comum e que a vida consegue continuar? Como que está sendo tudo isso? É até um pouco curioso, quando toca a sirene, todo o prédio vai para o bunker, é um momento de confraternização, é um momento que as pessoas brincam entre si, contam piadas, alguns têm internet, outros não têm, então ficam acompanhando, compartilhando, descem com comidas, com violão. Então, a gente tenta levar isso da maneira mais tranquila possível. Claro que há sempre uma tensão, todo mundo sabe do risco que mas ao mesmo tempo a gente sabe que está protegido. Então, eu acredito que os ataques do Hamas, principalmente, que vinham com maior frequência em outubro, geravam um pouco mais de tensão nesse sentido. Então, eu acredito que hoje, até o presente momento, a gente consegue levar com alguma tranquilidade o que vem acontecendo por aqui. Ilan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado por conversar conosco mesmo nesse tempo de tensão, né, que vocês estão passando por aí. Você que trabalha como guia turístico em Israel, em Tel Aviv, muito obrigado pela participação e se cuide por aí. Eu que agradeço, um bom dia para vocês.